Olá, sou a professora Rejane. Estudaremos na aula de hoje as integrais por substituição trigonométrica, caso 1. As substituições trigonométricas podem servir para transformar integrais que envolvam essas três raízes, né? Raiz de a ao quadrado mais x quadrado, onde o a é uma constante, x então é a variável de integração, raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado, ou o contrário, raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado, em integrais que podem ser calculadas diretamente. As substituições mais comuns são substituir o x por este a, essa constante, tangente de θ, ou substituir o x por a seno θ, ou substituir o x por a secante de θ. Podemos visualizar geometricamente como podem ser feitas essas substituições básicas, a partir de triângulos retângulos. Vejamos os casos a seguir. Caso 1. A raiz quadrada de a quadrado mais x quadrado. Então, a gente tem aqui o triângulo retângulo com o ângulo θ. O cateto oposto é o x. O cateto adjacente é a. E a hipotenusa é justamente a raiz quadrada de a quadrado mais x ao quadrado. É a soma dos quadrados dos catetos. Raiz quadrada deste valor. Então, para as variáveis apresentadas, nós sabemos que qual é a relação que a gente tem o cateto oposto, aqui dado por x, e o cateto adjacente. É a tangente de θ é cateto oposto x dividido pelo adjacente a. Então, isolando o x aí, vou passar o a para o outro lado multiplicando. Então, x é a tangente de θ. Então, se o x é a tangente de θ, como é que vai ficar essa raiz? Raiz quadrada de a quadrado mais x quadrado. Então, primeiro vamos ver dentro da raiz. A quadrado mais x ao quadrado, eu vou substituir este x aqui. Então, eu vou ficar com a ao quadrado mais a ao quadrado tangente ao quadrado de θ. O a ao quadrado aqui eu vou colocar ele em evidência. Vai sobrar 1 mais tangente ao quadrado de θ. Usando uma identidade trigonométrica, 1 mais tangente de θ ao quadrado é igual a secante ao quadrado de θ. Então, a ao quadrado mais x ao quadrado é a mesma coisa que a quadrado secante ao quadrado de θ. Então, dentro da raiz, a raiz quadrada disso, eu vou poder cortar o quadrado aqui, vai sair a da raiz. E raiz de secante ao quadrado de θ é a secante de θ em módulo, porque ela pode ser um valor negativo também. Então, um módulo porque vai sair aqui da raiz quadrada positiva. Então, por exemplo, nós temos que calcular a integral de dy sobre 9 mais y ao quadrado, a raiz disso. Então, como nós temos aqui 9, que seria o nosso a ao quadrado, mais o y ao quadrado, que está no lugar do x, né? Então, isso aqui seria a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então, a gente vai usar a substituição y igual a tangente de θ, onde o a vale 3. Então, y é igual a 3 tangente de θ. A gente vai substituir aqui dentro da integral o y por este valor, mas nós precisamos também do dy. O que é o dy? Derivada de 3 tangente de θ é 3 secante ao quadrado de θ dθ. Então, o dy vai ser substituído por tudo isso aqui.
Então, na integral, substituímos o dy por 3 secante ao quadrado de θ dθ e o y ao quadrado por 3 ao quadrado da 9 tangente ao quadrado de θ. Colocando esse 9 em evidência e tirando ele para fora da raiz, vai ficar 3 raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ, que será substituído por secante ao quadrado de θ, e o 3 aqui simplificou, né? E aí aqui eu vou tirar da raiz, saindo secante de θ, que eu vou simplificar com uma secante do numerador, e aí sobra apenas secante de θ. E a integral da secante de θ é ln da secante de θ mais tangente de θ, em módulo, mais uma constante c, porque aqui é uma integral indefinida. Bom, mas esta é a resposta na variável θ. A nossa integral era na variável y. Então, a gente tem que voltar para a variável original. Tangente de θ, que está aqui, é direto dessa relação aqui, né? Tangente de θ vai ser igual a, se eu passar esse 3 para o outro lado, y sobre 3. E a secante de θ, a gente tem que lembrar que a secante é 1 sobre cosseno de θ. Então, aí está dito, né, o que foi feito, expressar secante de θ e tangente de θ em termos de y. Para isso, substituímos y igual a 3 tangente de θ, como tangente de θ igual a y sobre 3. Mas ainda falta a gente determinar quem é a secante de θ. Então, se a tangente de θ é y sobre 3, significa que o cateto oposto a θ é y e o cateto adjacente é 3. Tá? Então, na hipotenusa, obviamente, a gente tem essa raiz quadrada de 9 mais y ao quadrado. O que será a secante de θ? Como a secante é 1 sobre o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, seria 3 sobre essa raiz, a secante vai ser o contrário, né? Vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Então, a secante de θ é essa raiz de 9 mais y ao quadrado dividido por 3. Então, voltando para a nossa integral, ln da secante de θ mais tangente de θ mais c, vamos substituir secante de θ por essa raiz de 9 mais y ao quadrado sobre 3 e tangente de θ por y sobre 3. Isso aqui eu posso escrever como uma única fração. E aí, quando eu tenho divisão aqui, aplicando as propriedades dos logaritmos, eu posso fazer o ln do numerador menos o ln do denominador. ln de 3 é um número, então esse menos ln de 3 aqui é uma constante k, um valor numérico. Essa constante eu posso colocar dentro dessa constante c, eu não preciso escrever ela, né? Posso embutir ela na constante c, ok? Então, ficamos com a resposta aqui, ln dessa expressão mais uma constante c é o resultado dessa integral do exemplo 1. Exemplo 2, calcule a integral agora definida de dx sobre 4 mais x ao quadrado. Bom, como é uma integral definida, a gente vai ter que resolver primeiro a integral indefinida, né? Achar a primitiva dessa função. Como aqui no denominador eu tenho 4 mais x ao quadrado, esse 4 é o nosso a ao quadrado, então o a vale 2. Então, neste caso, fazemos a substituição x igual a 2 tangente de θ, né? Porque eu tenho
a soma aqui do a quadrado mais x quadrado. Mesmo não tendo a raiz, eu posso utilizar esta substituição aqui. Então, se o x é 2 tangente de θ, o dx será 2 secante ao quadrado de θ dθ, e eu vou trocar na integral o dx por tudo isso e o x ao quadrado. Então, eu levar esse termo ao quadrado. Resolvemos primeiro, então, a integral indefinida. Então, substituindo o dx por 2 secante ao quadrado de θ dθ, no denominador 4 mais esse termo ao quadrado, 4 mais tangente ao quadrado de θ. Colocamos o 4 em evidência, utilizamos aqui a identidade trigonométrica que diz que 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Esse 4 com esse 2 dá para simplificar, sobrou 2. E secante ao quadrado com secante ao quadrado também dá para simplificar, sobrou 1/2 da integral de dθ, que dá 1/2 de θ mais constante. Bom, mas essa aqui não é ainda a solução, porque a integral era em x. Então, eu tenho aqui que tangente de θ é igual a x sobre 2, passando lá para o outro lado. Eu quero achar o θ. Se eu tenho a tangente, o que eu tenho que fazer para tirar o θ lá de dentro da tangente? Aplicar o arco tangente de x sobre 2, que eu posso representar dessa maneira, tangente da menos 1, ou escrever arco tangente de x sobre 2. Com esse 1/2 aqui na frente, né? Mais c. Então, essa aqui é a resposta da nossa integral indefinida, mas pedi uma integral definida. Então, esta é a primitiva. Agora, a gente vai calcular a integral definida. Integral de menos 2 a 2 será essa função, 1/2 de arco tangente de x sobre 2, avaliada nos extremos, limite superior menos o limite inferior. Então, 1/2, vou colocar em evidência, arco tangente de 2 sobre 2, quando eu substituir o limite superior deu 1, menos, quando eu substituir aqui o x por menos 2, vai dar arco tangente de menos 1. Então, aqui eu tenho que pensar qual é o arco cuja tangente vale 1, 45 graus ou π sobre 4. E pensando aqui no lado dos negativos, qual é o arco cuja tangente é menos 1, seria no sentido horário o menos π quartos. Então, aqui eu vou ter menos com menos, mais, vai dar 2 π quartos, que eu vou simplificar com esse 2. Sobrou π quartos. Então, esta é a resposta. Agora, é uma resposta numérica, porque é uma integral definida. Então, na aula de hoje, estudamos as integrais por substituição trigonométrica, o primeiro caso, caso 1. Então, até a próxima aula.